Beleza, beleza, turma. Boa tarde. Vamos dar sequência aqui no que a gente está falando, tá? Agora, hoje a gente começa um assunto que é um pouco mais teórico, mas eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Inclusive, eu preparei um exemplo aqui que é bem prático, assim, tá? De como tentar estruturar os programas em torno da teoria que a gente vai passar a falar aqui agora para vocês, tá? Hoje a gente começa a falar sobre o que eu chamo de álgebras de programas. Que é meio que uma forma de estruturar, usar, tá? Os tipos e as funções, estruturar isso, tá? Seguindo uma ideia, que eu vou chamar aqui uma noção algébrica, tá? E a primeira coisa, antes de falar o que é álgebra e trazer a coisa toda aqui, queria relembrar um pouco para vocês que algumas coisas que vocês fazem tão automaticamente, que vocês não pensam mais por que vocês estão fazendo isso, tá? Você só fala, é assim que faz, tá? Por exemplo, quando a gente passa alguma equação para vocês e fala, sei lá, uma equação do tipo assim, x menos 2 é igual a, sei lá, 3x mais 4. Eu nem sei se essa parada tem solução, tá? A gente não tá vendo não, professor. Ah, tá coberto aqui. Pronto, tá? Vamos imaginar que é isso que a gente está fazendo. Repara uma coisa que a gente faz super automático, tá? Vocês aprenderam um negócio seguinte: você pode passar uma coisa de um lado para o outro, você pode somar termos, você pode cancelar coisas que cancelam. Rapidamente você faria alguma coisa assim: passa o 3x para o lado esquerdo, troca o sinal quando faz isso, tá? Passa o menos 2 para o lado direito, aí você vai ficar com 4 mais 2. Aí essa parte aqui você sabe fazer a conta, tá? Você trata o x como... Você pode... Aliás, você coloca o x em evidência. Lembra que é isso que você faz, tá? Você faz alguma coisa tipo assim, ó. x1 menos 3 é igual a 4 mais 2. Implicitamente é isso que você está fazendo, tá? Quando você faz x menos 3 igual a 2x, tá? Porque essa conta aqui vai dar menos 2. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Igual a 4 mais 2 é 6, tá? E aí você pode, entre aspas, passar o 2 para o lado direito. Ele está multiplicando, você passa ele dividindo. E aí a gente vai concluir que o x igual a 3. X igual a 3 é o que a gente chama de uma solução da equação, tá? E a gente chama essa equação de equação porque ela tem na verdade, ela explicita uma relação de igualdade entre duas entidades aqui, duas expressões, tá? Que aparentemente são duas expressões que não tem nada a ver uma com a outra, basicamente, tá? E aí a gente traz as duas para um determinado contexto e fala o seguinte, olha só, qualquer coisa que a gente vai chamar de solução é algo que a gente encaixa no lugar daquele x e que satisfaz tanto a expressão que tiver do lado esquerdo, quanto a expressão que estiver do lado direito, ao mesmo tempo. Essa é a nossa noção de solução, tá? E aí, repare que o caminho que a gente usou para fazer isso, a gente usou várias propriedades que a gente chama de propriedades algébricas, que eu vou tentar melhorar um pouco elas, e estender hoje algumas dessas propriedades para a ideia de programas de computador, tá? Mas olha o que a gente está fazendo. Uma coisa que a gente aprendeu aqui foi o seguinte, um princípio básico, tá? A gente parte desse princípio básico que é o seguinte, todas as operações que eu fizer do lado esquerdo da igualdade, se eu fizer elas do lado direito da igualdade, eu vou manter essa relação de igualdade intacta, tá? Eu não bagunço essa relação. Então, tudo aquilo que eu fizer do lado esquerdo, todas as funções que eu aplicar do lado esquerdo, eu tenho também que aplicar do lado direito, tá? Então, por exemplo, foi o que aconteceu quando a gente passou o 3x, quando eu falei assim, vou passar para o lado esquerdo. Na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo x menos 2, é a expressão original. E aí já que eu quero eliminar esse cara daqui, eu vou subtrair dos dois lados aquele termo lá, menos 3x. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, menos 3x do lado de cá, 3x mais 4, menos 3x do lado direito, certo?
Outra operação que a gente faz, que é para poder falar, tá? Ó, eu vou cancelar esse termo com esse termo. O que a gente está dizendo aqui, a ordem com que a gente faz tanto a soma quanto a subtração, para mim é soma do mesmo jeito, tá? A ordem com que a gente executa elas não importa. Isso quer dizer que eu posso escolher somar esse termo mais esse termo aqui, ou subtrair, tá? Somar esses dois termos antes de calcular esse mais 4, para poder do lado direito ficar com... Opa! Para poder do lado direito ficar com 4, alguma coisa assim, né? Ó, 3x menos 3x. E aí eu falo, quando eu subtraio uma coisa dela mesmo, uma coisa menos aquela mesma coisa, não sobra nada. Tá? O resultado é zero. Isso aqui é blá, 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 mais... Tá ruim de escrever isso aqui. Pronto. Ok? Então, repare que a gente está fazendo várias pequenas operaçõezinhas no meio do caminho, todas elas baseadas nesse princípio. Em algumas propriedades da soma, da igualdade. Tá? Nesse passo aqui, ó, 2x igual a 6, para concluir que o x igual a 3, tá? O que eu estou fazendo? Ora, eu estou fazendo a ideia de que 2x dividido por 2 do lado esquerdo, dividir alguma coisa por 2 do lado esquerdo, para poder, entre aspas, cancelar aquele 2, tá? Transformar ele numa unidade, eu tenho que fazer a mesma coisa do lado direito, tá? Então, a gente está usando essa ideia do lado de cá também. A gente está usando, reparem, tá? Outra ideia bastante essencial que a gente vai usar aqui hoje, é o tipo de propriedade que a gente vai tratar hoje. A gente tem uma ideia de algum elemento que cancela com outro elemento. Tem essa ideia de uma coisa cancelando com a outra, tá? Ou E aí, o que é esse elemento, uma coisa que cancela com a outra, tá? É falar o seguinte, no caso da soma, a soma vai ter a soma de x mais alguma coisa vai ter definido algum elemento em algum conjunto desses números aqui que a gente está somando, tá? Que tem a seguinte propriedade. Quando eu pego esse x e somo com esse cara aí, esse cara que eu vou chamar o inverso do x, tá? Que eu vou chamar o inverso do elemento x, tá? Eu chego no elemento neutro da soma, que nesse caso aqui da soma é o zero, tá? Eu chego num elemento neutro, tá? Eu vou até chamar esse cara aqui, em vez de elemento neutro, eu vou chamar ele de identidade, tá? Vou chamar esse cara de elemento identidade. E aí, repare que isso aqui é altamente natural para vocês, tá? Nos números reais, o inverso de qualquer número é o menos aquele número, tá? O inverso de qualquer número é o menos aquele número, tá? Então, sei lá, se x é 1, o inverso dele é menos 1. Por quê? Porque 1 mais menos 1 vai resultar no zero, que é a identidade da soma, que é o elemento identidade. E esse elemento identidade, ele não é um cara qualquer, tá? Ele tem uma propriedade. Ele é o cara tal que, se eu somar ele com qualquer número, eu preservo aquele número, tanto se eu fizer isso à esquerda, quanto se eu fizer isso à direita, tá? Se só preservar, nesse caso aqui, a gente vai chamar o zero de uma identidade à direita da operação. Tem algumas operações que elas têm identidades à direita, ela não funciona à esquerda. Se for esse aqui o caso, vou chamar de identidade à esquerda. Tem operações que a gente pode definir que tem uma identidade, tá? À esquerda, mas não tem à direita. E se eu tiver os dois casos aqui, eu chamo simplesmente de elemento e identidade. Não importa qual lado que ele está na operação. Normalmente isso vai acontecer quando a minha operação for quando ela for comutativa, né? Quando eu puder fazer as coisas, não importa a ordem que eu puder fazer, tá? Repare que eu estou usando essa propriedade, tá? Eu estou assumindo que a minha soma tem essa propriedade, porque senão eu não consigo nem conceber essa ideia de, eu vou botar alguma coisa aqui, vou somar, eu tenho uma coisa, vou somar com a outra para, entre aspas, cancelar, tá? Essa ideia de cancelar é transformar alguma coisa, né? Alguma coisa aqui, tá? No elemento identidade da operação que está do lado de fora aqui. Tudo bem? Então, repare, essas propriedades aqui, ó, elas são extremamente importantes, porque são elas que vão permitir, no final das contas, a gente
resolver equações que a gente chama de algébricas, tá? Por que a gente chama essas equações de algébricas? Porque a gente usa propriedades algébricas para resolver essas equações, tá? E é isso que a gente tem que começar a perceber aqui, tá? O que eu vou falar aqui hoje para vocês já conhecem. Repare, eu vou levar o que eu acabei de falar aqui para um outro mundinho, que é o mundinho dos programas de computador, tá? Eu vou tentar generalizar um pouco mais isso, de tal forma que a gente possa usar nos nossos programas, tá? E é essa a ideia. E tentar estruturar programas usando essa ideia aqui, tudo bem? Como se fossem resolver equações, vocês vão ver que acabam formando programas e soluções bastante elegantes, tá? Eu espero ter tempo de fazer um exemplo com vocês aqui hoje, usando essa primeira álgebra, que eu vou chamar de monoide, tá? Que é muito parecida com isso que está escrito aqui, tá? O que está escrito aqui é a definição do que eu vou chamar de monoide, tá? Já vou melhorar, mas é alguma coisa que tem a ver com uma operação que tem um elemento identidade associado, tá? Você vai ver já. Então, repare que é muito parecido com aquela ideia ali, tá? E aqui, repare que essa ideia de eu ter um determinado conjunto, e aqui vocês já podem perceber, pô, tem mais de uma operação que tem essa propriedade de identidade. A soma é uma operação que tem uma identidade, que é o zero, mas a multiplicação também tem. Se eu fizer x vezes 1, isso aqui é x. Se eu fizer 1 vezes x, isso aqui também é x, tá? Então, repare que, desse ponto de vista, essas duas operações são muito parecidas. Muito parecidas, tá? Eu tenho uma operação que pega dois elementos de um determinado conjunto, no caso aqui, dois números, transforma num terceiro número, tá? Sei lá, 2 vezes 3 é 6, continua sendo um número. E essa operação, ela existe um elemento ali naquele conjunto, nesse caso aqui, ó, um elemento diferente do zero, tá? Não precisa ser o mesmo elemento, mas eu tenho um elemento nessa operação aqui que tem essa propriedade de, olha, quando você faz aquela operação usando esse elemento, é como se não fizesse nada, tá? É um elemento que a gente chama de elemento identidade. Então, repara que isso aqui também vai ser, já o que eu vou chamar de monoide, tá? A gente já conhece isso, tá? Monoide vai ser o nome que a gente vai dar para essa coisa aí, tá? Para alguma álgebra que tem essa propriedade aí, tá? Que tem essa cara aí, tudo bem? Então, seguindo aqui, vamos começar definindo um pouco melhor o que eu vou chamar de, o que a gente vai chamar de álgebra, tá? Sem ficar muito um formalismo muito monstruoso e também sem ficar se preocupando demais com, tipo assim, todos os detalhes técnicos do lado da matemática, porque já eu vou querer mostrar outras álgebras que elas quebram um pouco essa ideia de essa álgebra purinha que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Porque os nossos programas, eles envolvem, e essa é a discussão que a gente está tratando, eles envolvem, por um lado, valores, os resultados das computações, mas, como a gente estava vendo aqui a tela passada, ela também envolve alguma outra coisa que que eu estou chamando de estrutura. A forma como esses dados eles estão ordenados, vamos colocar assim, né? A forma como esses dados estão organizados, tá? Essa coisa eu estou chamando de estrutura. E essa estrutura não precisa ser necessariamente só uma sequência, tá? A ideia da estrutura é capturar, na verdade, que eu gosto de chamar de um contexto computacional, tá? E o que quer dizer um contexto computacional? É tentar usar a estrutura, usar os elementos estruturais dos tipos, usar os formatos que os dados podem assumir para representar determinados comportamentos, que eu chamo de comportamentos computacionais. Por exemplo, erro, deu erro no meu programa, tá? Uma exceção, I/O, entrada e saída de dados. Vários outros efeitos, por exemplo, alguma coisa que tem que acontecer numa sequência. É o caso da estrutura que a gente chama de lista. Exceção, né? Tratamento de erros. É o caso da estrutura que a gente chamou de maybe, tá? Sei lá, tem várias outras estruturas, tá? Assim, a gente vai ver algumas ao longo do tempo, tá? Mas vamos lá, porque a gente vai querer estender essa ideia da álgebra, que é uma ideia que nasceu tratando só de valores, só de elementos de um conjunto, vamos ver que a definição do ver conjuntos. A gente vai querer estender isso para tratar também de estruturas, tá? Então, a gente vai ver algumas álgebras que são interessantes do ponto de vista de computação, estruturar programas, que
lidam não só com valores, mas também lidam com estruturas. Com as estruturas que carregam esses valores para a gente, tá? Que dão forma a esses valores. Então, o que a gente vai chamar de álgebra aqui, tá? Álgebra é uma construção matemática que tem duas partes, tá? Ela tem dois elementos, né? Dois componentes, tá? O primeiro componente é um conjunto que eu vou chamar aqui só de C, tá? Um C de conjunto, você vê que eu não estou sendo tão criativo aqui. É um conjunto, tem alguns elementos desse conjunto definidos aqui, tá? E a segunda componente é o que eu vou chamar, eu vou até dizer assim, mais, tá? O que eu vou chamar de aqui de uma operação binária. E, em particular, eu quero que essa operação seja fechada. O que quer dizer isso, tá? Eu quero definir, eu vou usar essa nomenclatura aqui, mais dentro da bolinha, quer dizer qualquer função, tá? Qualquer operação que tem meio que a seguinte assinatura, assim, e eu vou usar a linguagem que a gente está construindo, tá? Essa assinatura de tipo, tá? Ela tem que ter a seguinte assinatura, ela tem que pegar um elemento daquele tipo C, repare que um tipo é um conjunto, é um conjunto de elementos, ele define quais elementos moram ali dentro, ele define algumas coisas mais, mas ele, entre outras coisas, define um conjunto, tá? Então, pega um elemento desse conjunto, pega um segundo elemento desse conjunto, e por isso que a gente está chamando essa operação de binária, ela tem duas entradas, tá? E produz um terceiro elemento que também pertence àquele mesmo conjunto. E o fato de todo mundo aqui pertencer ao mesmo conjunto, tanto as entradas quanto as saídas, tá? É o que a gente vai chamar de operação fechada, tá? É uma operação que pega, deixa eu desenhar, pega dois caras quaisquer aqui no conjunto, faz alguma mágica com eles, tá? Faz alguma mágica com eles, e o terceiro cara que é produzido, com certeza vai morar lá no conjunto também, porque se não morar, eu não vou chamar de álgebra, eu chamo de qualquer outra coisa, tá? Pode, sim, se chama de qualquer outra coisa, menos de álgebra. Repara que a gente está restringindo o que a gente está fazendo aqui, tá? Exemplos disso aqui, conjunto dos números inteiros e a operação de soma, por exemplo, tá? É uma operação binária, pega dois números inteiros e produz um terceiro número inteiro, para quaisquer dois números inteiros, tá? O conjunto dos números reais com a operação de multiplicação, por exemplo, é uma operação binária que pega quaisquer dois números reais e produz um terceiro número real, tá? Repare que é só isso que eu estou exigindo dela, não estou exigindo nenhuma propriedade adicional, tá? E aí, se eu tiver esses dois elementos aqui, tá? Colocados à minha disposição, se eu puder inventar um conjunto e uma operação em cima desse conjunto, que tem essas duas propriedades, tá? Que ela é binária e ela é fechada, eu vou chamar essa primeira álgebra aqui de magma. Ela não é muito útil, tá? Eu estou dando o nome para ela, que é o nome da matemática. A gente não vai nem fazer nada ali em rasca. Por que acontece? Ela é uma álgebra, e aí eu vou usar o termo estrutura como os matemáticos usam, tá? Num sentido um pouco diferente do que eu estava usando até agora aqui, e que eu vou tentar ficar usando no futuro. Mas quer dizer o seguinte, quando o matemático fala assim, eu tenho uma estrutura algébrica, tá? Quer dizer que eu tenho um conjunto de onde eu pego dados e onde eu produzo meus dados. Eu tenho uma operação, e aí a gente vai chamar essa coisa aí, tá? De uma estrutura algébrica, no caso. Essa primeira estrutura algébrica aqui, que a gente chama de magma, é uma estrutura que a gente vai chamar de fraca, tá? E o que quer dizer uma estrutura ser mais forte do que a outra? Porque se tem a fraca, tem alguma coisa mais forte, tá? Fraca quer dizer que eu, matemático, eu, engenheiro aqui, estou exigindo poucas propriedades, eu estou exigindo poucos documentos que essa estrutura algébrica precisa me apresentar. No caso aqui, ela só precisa me dar, tá? Uma operação binária e fechada. Um monte de coisas podem apresentar aqui essa carteirinha, tá? As outras álgebras que eu vou mostrando para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou começar a exigir mais documentos.
é como se eu tivesse aqui, isso aqui eu quero que você me dê a carteira de, sei lá, sua certidão de nascimento. Aí estou satisfeito com isso, então chamo você de Magma. Se eu te pedir, na hora de fazer alguma coisa, a sua certidão de nascimento mais o seu CPF, eu estou pedindo mais coisas para você. E aí percebam que eu vou chamar de forte, porque a quantidade de exigências elimina várias estruturas algumas estruturas vão ter a operação binária fechada, mas elas não vão ter propriedades adicionais. Tá? É isso que a gente vai começar a ver aqui. E à medida que eu vou pedindo mais documentos para minha estrutura algébrica, tá? Essa estrutura, a gente vai dizendo que ela fica mais forte. Quanto mais documentos eu vou pedindo para ela, quanto mais propriedades, mais forte ela vai ficando, tá? Por que o pessoal usa esse termo fraco e forte, tá? Quanto mais estrutura você tem em torno de algum conjunto, no caso aqui, algum conjunto numérico, o que quer que seja, tá? Algum conjunto de elementos. Quanto mais estrutura, quanto mais propriedades você consegue ter nas operações em torno daquele conjunto, mais teoremas você consegue provar. Basicamente é isso. Tá? Mais coisas você consegue ir provando, porque mais você consegue falar sobre aquele conjunto. Tá? Mais você consegue falar sobre aquele conjunto. Já vai ficar um pouco mais claro quando eu começar a colocar mais operações. Tá? Então, beleza. Esse aqui é o primeiro, entre aspas, nível da álgebra. Eu nem vou mostrar nenhum exemplo em nenhum programa aqui, porque acho que não vale muito a pena. Tá? Próximo nível, eu vou pedir uma propriedade adicional. Tá? Próximo nível. E o próximo nível aqui, eu vou chamar de semigrupo. O que é o semigrupo? É um magma, ou seja, é alguma coisa, uma estrutura que vai ter um conjunto e vai ter uma operação binária e fechada. Só que eu quero pedir uma coisa adicional, eu quero um documento a mais, quero que ele me prove que ele sabe fazer uma coisa a mais, que não é só isso aqui. Eu quero que essa operação binária e fechada seja também associativa. E por associativa, eu quero dizer que, tá? Um elemento qualquer, Azinho, se eu fizer essa operação nesta ordem aqui, A mais o resultado de B mais C, eu quero que, ou eu vou dizer que essa operação é associativa se isso aqui for o mesmo resultado sempre para quaisquer A, B e C, de fazer A mais B primeiro e depois fazer C mais C, tá? Repare, é o mesmo que dizer que a ordem não importa. É uma das propriedades que a gente estava usando agora ali para resolver equações, tá? Agora ali, eu virei para vocês e falei, olha só, na hora que a gente fez esse passo aqui, para poder fazer o cancelamento, eu estou falando, olha, eu estou implicitamente usando essa propriedade de associatividade, de falar assim, olha, se eu calcular a ordem, a coisa que do jeito está aqui, nesses dois parênteses, ou fazendo esse elemento, mas esse elemento aqui, nesta outra ordem, tá? É a mesma coisa da primeira. Eu usei isso implicitamente para poder colocar um do lado do outro e poder, entre aspas, fazer a conta ali e fazer o cancelamento, né? Para virar a identidade, tá? É isso que eu estou exigindo para chamar alguma estrutura de semigrupo, tá? Um exemplo de semigrupo, tá? Um exemplo de semigrupo para vocês. Aí, deixa eu, em vez de escrever ali, vamos fazer código. Um exemplo de semigrupo, tá? Eu vou definir... repare, para fazer o semigrupo, a primeira coisa que eu preciso é definir um conjunto. E eu vou definir um conjunto definindo um tipo de dados, tá? Então, eu vou definir um data. Eu vou fazer o semigrupo, que é o que eu chamo de non-empty. Non-empty. Que é o semigrupo, que é o conjunto, o tipo de dados que carrega as listas, só que eu vou proibir que existam listas vazias. A lista sempre tem pelo menos um elemento, tá? É assim que eu vou definir esse data, tá? Então, non-empty é uma lista, tá? Uma lista de azinhos. E aí eu vou construir ele da seguinte maneira, tá? Eu vou dizer que
repare que eu preciso definir uma lista que só tem o cons, né? Só tem o cons, tá? Eu vou definir ele da seguinte forma, ó. Azinho, que é a primeira coisa que o cons carrega. Eu vou definir um cons com esse símbolo aqui. Eu nem sei dizer se essa sintaxe aqui é válida. E do lado direito eu vou carregar uma lista, o resto da lista. Exatamente o cons, tá? O cons faz isso. O cons tem 2 slots, né? No primeiro slot lá de dados, ele carrega um azinho. No segundo slot, ele carrega uma lista de azinhos, tá? Só que essa lista de azinho pode ser alguma coisa que é composta pelo cons ou a lista vazia. E aí, por outro lado, tem ou, eu faria isso aqui, né? Ou a lista vazia, tá? Se fosse uma lista normal. Só que aqui que eu vou falar, ó, não existe essa possibilidade de fazer lista vazia. A única lista que você pode fazer é assim, é usando o cons, tá? Eu acho que essa sintaxe aqui, inclusive, é válida. Deixa eu... Como é que tava mesmo aqui? Tópico, não sei o quê. Stack wrap. Opa. REPL. Load. Monoid, qualquer coisa, tá? E ele deixou eu produzir, tá? Então eu posso, por exemplo, fazer uma lista, sei lá, L1 aqui, das que carrega, tá? O elemento 1 mais, por exemplo, a lista vazia. E aí perceba que essa lista aqui, absolutamente válida. Ah, eu não vou conseguir mostrar porque eu não fiz não fiz a instância show dela. Agora sim, tá? Repare que esse cara aqui é o equivalente dessa lista aqui, né? Ó, a lista que só tem o elemento 1, tá? Agora, repare que eu não consigo produzir, não tenho nenhuma forma de produzir um dado daquele tipo ali, non-empty, que seja uma lista vazia. Eu, no mínimo, preciso dar para ele um elemento do tipo azinho, para ele poder encaixar aqui. Mas eu posso fazer listas com mais de um elemento, tá? Por exemplo, uma lista que carrega aqui a lista 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, tá? Repare que é exatamente isso que tá dito lá, tá? Eu podia, inclusive, fazer uma função aqui, um show um pouco mais bonitinho, que pega o primeiro elemento da lista e mostra para ele como se fosse uma lista toda certinha, tá? Não vou fazer isso aqui, porque vocês já sacaram a ideia básica, tudo bem? Então, essa vai ser o lugar, vai ser o conjunto de onde eu vou tirar os dados, tá? E aí eu quero definir uma operação binária, fechada e associativa em cima desse cara aqui, tá? Antes de definir a operação, eu quero falar o seguinte, eu quero criar um mecanismo para poder comunicar para outros programadores, para o resto do meu programa, de que essa estrutura aí, esse tipo em particular, tá? Ele implementa determinadas propriedades, tá? A forma de a gente fazer isso é usando, aqui em Haskell, é usando classes, tá? Então, eu vou definir uma classe, que eu vou chamar de semigroup, tá? Azinho, isso quer dizer o seguinte, ó. Um tipo azinho fará parte dessa classe semigrupo se ela implementar uma operação, que eu vou chamar ela assim, eu chamo de diamante, tá? Mas vocês vão ver que em Haskell aqui, essa operação tem o nome, ela chama ela de mapend, mappend, tá? Não me pergunte por que esse nome, nome histórico, tá? Mas eu vou simplesmente usar esse símbolozinho aqui que está implementado também na biblioteca básica, tá? E ele tem que ter essa assinatura aqui, tá? Ó, azinho, pra azinho, tá? E, repare, eu não tenho em Haskell como falar para o compilador verificar que essa operação precisa ser associativa. Eu não consigo falar isso para ele, tá? Mas eu consigo comunicar, fazer uma convenção. Falar o seguinte, ó, pessoal, todo mundo que implementar essa classe, aquela operação ali, o diamante, precisa ser uma operação associativa. Precisa ser uma operação associativa. Isso quer dizer que eu estou pedindo, e aí, obviamente, como se fosse um acordo de cavaleiros, tá? Que um dado A qualquer
aquela operação com resultado de B mais C, vou chamar de mais, tá? Um pouco mais fácil de falar. Tem que ser igual a fazer isso aqui fora de ordem, na outra ordem, tá? Não importa a ordem com que a gente faça essa parada. Eu tô exigindo que essa implementação aqui, qualquer que seja, tenha essa propriedade de associatividade. O fato dela ser binária e fechada, eu consigo garantir com os tipos, com o sistema de tipos. Essa outra operação, essa outra propriedade, eu não consigo verificar no sistema de tipos de Haskell, tá? Eu não tenho um sistema de tipos tão poderoso para verificar isso. Para poder encapsular essa ideia aí e o compilador conseguir verificar isso, você precisa de um sistema de tipos um pouco mais poderoso, tá? Que a gente chama de tipos dependentes. A gente não vai... Haskell tem várias extensões que vão adicionando pitadas de tipos dependentes no sistema de tipos de Haskell, mas a gente não vai falar desse assunto aqui, é um assunto bastante mais avançado, tá? Beleza. Então, vamos lá. Quero definir, então, a operação binária fechada, de tal forma que isso aí funcione, tá? Então, vou falar que non-empty, perdão. Não, é instance semigrupo, tá? Esse tipo aí, non-empty de azinho, vai implementar a instância semigrupo, tá? Aí percebam que, lembrem que, tá? Semigrupo, o que eu preciso encaixar aqui, ó, no lugar deste azinho da definição da classe, é um tipo. Muita atenção para lembrar que esse non-empty não é um tipo. Ele sozinho não é um tipo. Ele é o que eu estou chamando aqui de tipo parametrizado, tá? Ele é alguma coisa, um construtor de tipos, que pega um outro tipo, por exemplo, o int, e produz um terceiro tipo, que é o non-empty int, tá? Ou non-empty de bool, ou non-empty de, sei lá, de double, ou qualquer outra coisa, tá? Então, repare que esse aqui tudo, ó, non-empty de azinho, é o tipo que eu preciso encaixar ali, tá? Essa observação é importante porque vão ter algumas álgebras aqui, vão ter algumas classes que a gente vai definir, onde a gente exige que a operação ela funcione em cima de construtores de tipos, tá? Que seria eu colocar o non-empty assim, ó, vazio. Eu preciso de um construtor, mas quando aparecer um desses aí, eu vou chamar a atenção para isso de novo, tá? Então vamos lá. Eu vou botar eu vou botar um comentário aqui para poder marcar o tipo da operação que eu quero fazer. Perceba que eu quero. Olha aqui em cima está falando. Tem que ser uma operação de azinho para azinho para azinho. Quem é o azinho nesse caso? Azinho, essa coisa toda aqui, ó, non-empty de azinho. Então eu quero um tipo que eu quero fazer uma operação que tenha esse tipo aqui agora, non-empty de azinho para non-empty de azinho para non-empty de azinho. É isso aqui que eu quero fazer, tá? E eu recomendo fortemente que principalmente no começo aqui, tá? Quando vocês começarem a mexer com essas instâncias e começar a escrever as próprias instâncias, faz um comentário e fala, cara, qual é o tipo específico que eu tô procurando aqui agora, que eu tô tentando fazer, tá? Isso aqui ajuda bastante, em vários casos. Principalmente nas mônadas e principalmente no aplicativo, tá? Que vocês vão ver que são álgebras que vão vir um pouco mais para frente. Beleza. Então vamos lá. Eu vou fazer pattern matching, tá? Agora perceba que eu só tenho um padrão para seguir, né? Porque o meu tipo só tem um padrão, tá? O padrão que usa o cons, né? Então, eu posso estar aparecendo aqui, ó. Azinho seguido de uma lista de azinhos. Fazendo operação com Bzinho junto com uma lista de Bzinhos. E aí, a ideia que eu vou fazer aqui é fazer um appending, tá? Tipo assim, pegar uma lista e juntar na outra. Pegar a primeira lista aqui e juntar na outra, tipo... Na mesma linha de 1, 2, 3, juntar, fazer a concatenação com a lista 4, 5, 6, tá? Fazer essa operação. Por quê? Porque essa operação aqui, repare, ela é uma operação binária, ela pega duas listas, ela é fechada, o resultado dela é uma lista, do mesmo tipo das que entraram, tá? E ela tem essa propriedade. Olha só o negócio, vamos verificar aqui, tá? Eu fizer aqui uma lista, só para simplificar um pouquinho
a lista 1 mais essa operação nesta ordem, tá? O resultado é 1, 2, 3. E se eu trocar a ordem dos parênteses... Opa. Se eu trocar a ordem dos parênteses, dá a mesma lista. Então, repare que essa operação aqui, ela é associativa, tá? Isso aqui que eu estou fazendo não é uma prova, estou mostrando para vocês que é, tá? Obviamente, é interessante fazer uma prova, tá? E como é que você faz a prova disso? Faz indução, prova o caso base, prova o caso recursivo, blá, 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 faz aquela coisa toda. Não é muito difícil de fazer, mas é um pouquinho maçante, tá? Mas é fácil de vocês perceberem que isso aqui vai acontecer. Essa operação, ela é associativa, tá? Então, vamos fazer ela aqui, tá? Então, vamos lá. Para fazer a concatenação, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma lista final nesse mesmo tipo, non-empty, uma lista não vazia, tá? De tal forma que o primeiro elemento é o azinho. O primeiro elemento vai ser o azinho. Depois, vai seguir uma lista, que é essa lista AS. Depois dela, vai seguir esse elemento B. Depois disso, vai juntar na lista BS, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. O azinho tem que ser o primeiro elemento da lista. Tá? O azinho tem que ser o primeiro elemento da lista. E do lado direito tem que aparecer o AS, que é uma lista normal, tá? Concatenado com uma lista que tem tudo da segunda lista não vazia. Beleza? É simples assim. Como é que chama aqui? Monoide. Opa. Ambíguos, blá, 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 blá. Vou chamar aqui de... Vou chamar o meu aqui de semigrupo linha, porque ele está reclamando que... Opa. Eu acho que ele está reclamando disso aqui, beleza? Está reclamando da ordem de precedência dos operadores, mas beleza. Então, vamos lá, vamos definir uma lista qualquer aqui, sei lá. A lista 1, 2, uma outra lista aqui. 3, 4, tá? E aí, uma terceira lista aqui, para a gente poder ver a coisa na ordem, né? 5, 6, vou botar só o 5, tá? E aí percebam que a partir desse momento eu posso escrever o seguinte, ó, L1 concatenado com L2, Beagles, blá, blá, blá. Como é que eu vou fazer aqui para trocar o nome da estrelinha? A estrelinha, blá. Será que eu posso fazer um... agora começa o problema. Preciso inventar um nome aqui. Será que eu puser um traço aqui ele vai aceitar? Só para... Acho que sim. Carregou. L1, L2, L3. E aí, a partir desse momento, eu posso escrever alguma coisa assim. E ele sabe concatenar. E aí, percebam que fazer essa operação aí, né? Nessa ordem aqui. Essa coisa aí com L2, L3. Opa, esqueci aqui. Vai dar a lista lá, concatenação, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer na outra ordem, dá a mesma lista, tá? Aqui também não é uma prova de que isso aqui é associativa, mas vocês já estão percebendo que não tem como ela não ser, tá? Mas, obviamente, para fazer uma prova formal disso aqui, tem que fazer o caso, aquela mesma coisa lá, indutiva, tá? Nesse caso aqui, não é tão difícil de fazer não, só que depende da concatenação das listas ser associativa, tá? E ela é, eu estou afirmando. Tudo bem, gente? Professor, isso aqui é o semigrupo. Diga, filho. Tô um pouco confuso nessa função aí. Porque assim, você pega a lista de A e Azinhos ali e você vai concatenar, porque o maior e o maior menor igual é tipo, tu vai
somar a posição 1 na posição 1 lá, tipo, vai criando a lista, né? Repete, não tô entendendo onde é que tá travando. Olha, onde tipo, é que você tá travando? você tá pegando a lista de A e Azinhos e você concatena com a lista de B e Bzinhos. Isso. Só um segundo. Lembra que esse B é um elemento sozinho e o BS é uma lista de Azinho. Só que, tá? por exemplo, por que ali só fica 1? Você entende ali, ó? Por exemplo, depois que ali você onde? rodou ali, no seu terminal ali. Porque olha só, essa lista não empty, o formato dela é assim, né? Ó. O único formato que ela é possível. Perfeito. É um elemento Azinho do lado de cá, tá vendo? Um elemento solto aqui e uma lista do outro lado. Tá, não, beleza, perfeito, era isso. Uma lista carregando os outros elementos. Aí por que a gente garante que essa non-empty é uma lista que nunca pode estar vazia? Porque essa lista aqui, ó, do lado de cá, lista de Azinho, pode ser qualquer lista, uma lista normal, que pode estar vazia. Mas eu sempre tenho, no mínimo, esse elemento Azinho aqui, ó. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí, do lado de cá, na hora de fazer a concatenação, eu tenho 4 coisas, né? Eu tenho um elemento solto aqui, o Azinho. Eu tenho uma lista. Eu tenho um Bzinho solto aqui. E eu tenho outra lista. Tá? Aí eu preciso encaixar todo mundo nesse formato, ó. Esse cons doido que eu tô criando aqui. Beleza. Do lado esquerdo é para ter um elemento só. Um carinha solto. E aí ele tem que ser meio que o primeiro da lista final, né? Aí ele tem que ser o Azinho. Do lado de cá tem que aparecer uma lista. Aí o que eu fiz? Eu botei as coisas na ordem que elas têm que aparecer, né? Ó, é o AS, que é uma lista normal, tá? Concatenado com uma outra lista que tem todos os elementos que apareceram do lado direito. Beleza, desse lado direito entendi. Aqui, ó. Pra entrar todo mundo na ordem que tem que ser. É isso, valeu. Resolveu. Tá? Beleza. Então vamos lá. Tem várias outras. Essa operação do semigrupo aqui, tá? Se você perguntar. Como é que é? Semigroup. Se você perguntar informações para ele, tem vários tipos que já implementam esse semigrupo, tá? Opa, sumiu toda a minha tela. Peraí. Aí. Por exemplo, tá? A lista implementa o semigrupo. Ela implementa uma operação, que é essa é a estrela. Exatamente do jeito que tá aqui, tá? Esse diamantezinho, não é estrela, o diamante, que a estrela vai aparecer em outro momento, tá? Tem essa operação diamantezinho, que é uma operação binária, fechada e associativa, tá? No caso das listas, aí você tem que ver cada uma das instâncias o que essa operação faz. Cada uma vai fazer uma coisa diferente, tá? No caso das listas, ela concatena. É concatenação também, tá? 1, 2, 3, por exemplo, aqui, ó. Eu posso escrever isso. 4, 5, 6 é a concatenação, tá? Que faz exatamente a mesma coisa disso aqui. Exatamente a mesma coisa, tá? Sei lá, ó, o maybe tem uma instância desde que o Azinho, o tipo que ele está carregando lá dentro, seja semigrupo também. Então, por exemplo, um maybe de lista funciona. Por quê? Porque dentro do maybe eu estou carregando uma lista implementa esse cara. Então, por exemplo, tá? Eu posso fazer assim, ó, maybe de 1, 2, 3, blá, 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 essa coisa toda aqui. Estrelinha, com outro maybe de, sei lá, 4, 5. Essa coisa aqui, tá? Blá, blá, blá. Tem que fazer o import data.maybe para trazer o maybe. Uai, filho, por que você tá reclamando aqui? Não, eu quero... é porque não é assim, né? Não é maybe aqui. Boboca. É just... para carregar algum dado aqui. Eu sempre faço isso, tá? Just, coloco uma lista lá dentro. E repare, tá? Eu tô fazendo essa operação que parece a concatenação com a outra coisa lá do lado direito, que é o maybe também, tá? E aí repare lá, o que ela faz? Olha só o que essa operação faz. No caso, ela entra em cada um dos just, extrai o dado que tem lá e faz a operaçãozinha de estrela, independente do dado que tem lá, ela faz a operaçãozinha de estrela. Por isso que ela tá pedindo que dentro tem uma humanoide também. Então perceba lá, ó, o que ela fez? Ela concatenou as duas listas que estavam dentro dos justs. Bom, tá? Ô, professor, o que acontece se você fizer essa parada aí com um nothing aí, tá? Ora, o nothing não tem nenhum dado para ela
concatenar, para ela somar, para ela fazer alguma coisa, ela não faz nada. Ela simplesmente carrega e bota o dado lá para fora. Por exemplo, lá. Tá? Então, repare que esse é o sentido dessa operação. E essa operação não tem... vou repetir. O sistema de tipos não garante que ela é associativa, mas o contrato informal, a convenção que os programadores fazem entre si, e aí é uma convenção que vocês vão começar a fazer parte dela agora, tá? É que sempre que você estiver implementando essa operação de estrelinha, o semigrupo, para um tipo qualquer, você vai tomar o cuidado de que essa operação seja associativa. E se ela não for associativa, você não usa esse nome aqui. Você chama ela de qualquer outra coisa, tá? Não diz que você implementa semigrupo, porque quando a gente fala que um tipo implementa uma instância do semigrupo, que a gente está garantindo é que existe essa operação e que essa operação é associativa, tá? Mas, de novo, é uma convenção. Tudo bem? Outros exemplos aqui de semigrupo. Sei lá. Tupla, ordering, wither, não lembro se eu mostrei para vocês, o maybe, ordering, lista. Repare uma coisa aqui, tá? O que não está aqui, por exemplo, a operação o semigrupo de int, o tipo inteiro, eu posso dizer que ele tem um semigrupo, que ele é um semigrupo, tá? Porque tem pelo menos uma operação, que é o mais, que tem essa propriedade, tá? Se eu somar dois inteiros, o mais é binário, é fechado e associativo. Serviria, tá? Por que não tem a instância, o semigrupo, para o tipo int, por exemplo, tá? Para os tipos numéricos. Porque esses tipos, em particular, os numéricos, têm mais de um semigrupo que você pode definir. Por exemplo, você pode fazer um com a soma, ou você pode definir um semigrupo com a multiplicação. Por exemplo, falar o seguinte, a multiplicação, tá? É binária, pega dois números na entrada, é fechada, ela produz um número na saída, e ela é associativa. Multiplicação é a operação associativa também. Então, repare, eu tenho pelo menos duas possibilidades. Tem mais, tá? Já vou mostrar mais quando eu falar aqui do monóide. Eu quero um pouco para frente para mostrar exemplos que são, no final dos contos, mais úteis. Mas repare que eu tenho mais de uma possibilidade para definir qual vai ser a operação associativa no caso dos números. Qualquer número, o número inteiro, o double, a parada toda, tá? Quando isso acontece, a gente vai precisar achar uma solução. Vou mostrar como é que a gente resolve esse problema, tá? O que a gente vai precisar fazer é falar assim, cara, o int não vai ter não vai ter a instância, mas alguma outra coisa que ser o equivalente do int, essa alguma outra coisa vai ter a instância. E aí eu posso fazer várias coisas diferentes e fazer várias instâncias diferentes. Já eu passo para vocês, tá? Deixa eu exigir uma coisa adicional aqui, porque no final das contas é onde eu quero chegar na aula de hoje, tá? A álgebra que uma das que vocês mais vão ver na biblioteca e, tipo assim, tem toneladas, tem centenas e centenas de funções que vão, na assinatura, exigir essa outra álgebra que a gente vai chamar de monoide. Tá? O que é o monoide? Eu vou escrever aqui em português, tá? Vocês vão ver na biblioteca tá tudo em inglês. O que é o monoide, tá? O monoide é um semigrupo onde, além da minha associação, além de eu ter, tá? Um conjunto, a operação binária fechada e ela ser associativa, eu quero um elemento adicional. Eu quero escolher um elemento lá dentro, tá? Que eu vou chamar ele de mempty, empty. É o elemento aqui em Haskell, a gente vai chamar assim, tá? Mempty. É o empty do monoide. Como se fosse o elemento vazio, o elemento que não carrega informação nenhuma, é como se fosse essa ideia, tá? O mempty, que serve como um elemento identidade daquela operação, mais que é a operação do semigrupo, tá? Então, eu estou exigindo alguma coisa a mais. Eu quero, toda hora que eu tiver um semigrupo, mas que eu perceber que existe um elemento lá nos meus conjuntos, tá? Ou que eu posso definir um elemento lá no meu conjunto, no meu tipo, que funciona como o elemento identidade, é o elemento que eu somo qualquer coisa com ele
e não acontece nada com a coisa. Eu preservo os dados, tá? Eu preservo a estrutura, preservo os dados. Eu vou chamar essa combinação toda aí de monoide. Repara que eu estou pedindo mais coisas, tá? Como é que eu vou comunicar isso aqui no meu programa? Eu vou comunicar com uma outra classe, que eu vou chamar de monoide. Eu vou chamar aqui de monoide linha, só para não ficar conflitando com o nome que está na biblioteca básica também, tá? Mas é o monoide. Monoide, aliás, para ser monoide, precisa ser semigrupo azinho. Um tipo azinho. Vamos lá, vamos ler essa linha. Um tipo azinho, esse azinho aqui, será um monoide se o azinho for um semigrupo, tá? Ele tem que implementar, ele tem que me dar o que está aqui atrás. E além disso, ele tiver um elemento que eu vou chamar de mempt do tipo azinho, de tal forma que qualquer coisa, qualquer elemento, qualquer coisa azinho, vou chamar de x para não ficar muito azinho. Diamante, esse mempt tem que ser o mesmo x, tá? É isso aqui que eu estou exigindo do meu carinha. Obviamente, como a operação é associativa, a ordem com que você vai fazer isso não importa, tá? Então, se você fizer mempt de qualquer coisa aqui, x tem que ser igual a x, tá? Isso aqui tem que ser verdadeiro, tudo bem? O semigrupo, salvo engano da minha parte, tá? Ele vai... Isso aqui é o que você precisa dar para ele, tá? Você define isso aqui para ele. Ele tem uma definição... Ele tem, na verdade, uma outra operação que eu chamo aqui de mapend, mappend, o append do monoide, tá? Que tem a seguinte assinatura. Chama de azinho aqui, né? Vou chamar de M aqui, tá? Que é como vocês vão ver na biblioteca. M... Então, esse cara aqui tem que ser um M. Esse mapend aqui tem que ser uma coisa que pega pega 2 Mzinhos e produz um novo Mzinho, tá? Só que tem uma implementação padrão dele falando que esse cara aí é igual à estrelinha lá do semigrupo, tá? Então, você não precisa dar para ele falar, reimplementar a parada, tá? Você pode não falar nada, ele vai assumir que é a operação do semigrupo que está ali atrás, tá? Inclusive, aqui só para não dar crash aqui nos nomes, tá? Vou chamar isso aqui de mempt linha, mapend linha e traço, tá? Só para não dar crash aqui nos nomes, tá? Mas é os nomes sem as linhas, sem os tracinhos, que é o que tem na biblioteca básica já. Tudo bem? Então, exemplo de semigrupo, tá? Listas são de semigrupo não, de monoide, tá? Exemplo de cara aí, ó. Instance. Vou definir o monoide da lista, tá? Então, para definir o monoide da lista, eu preciso definir o semigrupo dele. Lista de azinho, onde? A operação vai ser a concatenação das listas, pura e simplesmente. E a instância semigrupo lista de azinho monoide linha. Esse aqui tinha que ser uma linha aqui. Esse cara aqui tem que ser... Opa, por que não tá indo pro lugar que eu quero? Blá, 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 blá. Monoide. Lista de azinho, onde o elemento neutro... Lembre que isso aqui tem que ser o elemento neutro daquela operação de concatenação, tá? O mempt, no meu caso aqui vai ser a lista vazia. O mempt linha. Vai ser a lista vazia, tá? Simples desse jeito aqui. Vamos carregar esse troço aí. Monoide. Opa. Beleza. Instância, coisa toda. E aí, a partir desse momento, eu posso escrever alguma coisa da seguinte natureza, né? Ó. Lista. 1, 2, 3 aqui, por exemplo. Posso usar a minha instância do semigrupo para concatenar ela com alguma coisa. Tá?
A concatenação com a lista vazia produz a própria coisa que tinha lá à esquerda. Repare que isso aqui também funciona. Se eu inverter, né? Se eu fizer aqui, ó. 1, 2, 3. Mesma coisa, tá? Esse elemento neutro aí, ele funciona como uma identidade. E aí eu posso reescrever isso aqui assim, tá? Tudo sinônimos nesse caso aqui, tá? Aí você pode ficar pensando assim, pô, professor, você tá só dando nome para outras tralhas aí que, tipo assim, que ela já tinha um nome, né? A lista vazia, você está dando outro nome para ela, Mempty. A concatenação, você só está dando outro nome para ela. Por que você está fazendo isso, tá? Porque no futuro, o que a gente vai fazer é olhar, vai ter algumas outras classes, tá? Um pouco mais para frente, foldable, traversable, que vocês vão ver que elas vão ser implementadas, vão implementar operações que elas não se importam com qual é a implementação específica da estrela e do elemento neutro. Ela simplesmente fala assim, ó, se você me der uma coisa que tem essa propriedade aqui, tá? Que ela é um monoide, eu te dou a solução de uma equação já aqui para você. Não me interessa de quais os elementos você está pegando a parada. Não me interessa de onde você está pegando, de qual é o tipo que você está usando. Se esse tipo tiver essas operações, eu te dou uma coisa de graça aqui. Eu te dou uma função de graça e essa função é uma função que faz alguma coisa bacana para você. Tá? Exemplo, o fold. No futuro eu vou mostrar para vocês que o fold ele é generalizável para monoides. Tá? Traversable. Traversable é uma coisa que vou mostrar no futuro também. Ele pode se combinar com os monoides para a gente resolver problemas, independente de como é a estrutura, resolver uma determinada operação. Tá? Aí a gente vai, obviamente, implementar as operações em termos desses operadores que a gente está criando aqui agora. Tá? O diamante, o Mempty e outros que eventualmente aparecerem aqui no futuro. Tá? Deixa eu dar exemplos aqui, porque olha só um negócio aqui para vocês. Se eu perguntar aqui, informação do monoide, vocês olharem aqui, tem algumas coisas que já implemento, tá? Biblioteca, ó. Então, lista de azinho, tá? Exatamente a mesma coisa que eu implementei aqui. O ordering, o maybe, ele é um monoide. Desde que o que está carregando dentro do maybe, aqui o azinho, seja um semigrupo, tá? Que é para ele poder juntar esses elementos aqui. O I/O, que a gente vai ver no futuro ainda. O I/O, para fazer entrada e saída de dados, é um monoide. Funções de Azinho para Bzinho são monoides, desde que o Bzinho seja um monoide. A gente vai usar isso no exemplo que eu quero fazer aqui com vocês daqui a pouco, tá? A gente vai usar esse monoide aqui para simplificar, vocês vão ver, abstrair um problema e aí implementar ele de uma forma bastante modular. Vocês vão ver assim, altamente modular, tá? Tuplas estão aqui. Mas olha só um negócio aqui. Um tipo que tenha uma operação binária fechada e um elemento neutro. Cara, por que os inteiros não estão aqui? Por que os inteiros não estão aqui, tá? Claramente eles têm uma operação binária fechada que tem um elemento neutro. A soma, por exemplo, é assim, tá? A soma é binária fechada e a soma tem um elemento neutro que é o zero. O problema é que eu posso definir vários monoides diferentes, tá? Para o tipo inteiro. Por exemplo, posso ser com a soma e o zero, ou eu posso ser com a multiplicação e o número 1. Também funciona, tem as duas propriedades que eu quero. Então, repare, tem mais de uma forma de falar, de dizer, tá? Inteiro, você é um monoide. Quando tem mais de uma forma, a gente precisa fazer alguma coisa, tá? E essa alguma coisa é que eu quero mostrar aqui para vocês, que é fazer o seguinte. Eu vou envelopar um determinado... Não, eu vou fazer aqui para números quaisquer, tá? Mas, por exemplo, inteiro, double, a parada, qualquer um desses caras aí. Eu vou falar o seguinte, cara, qualquer um desses caras aí, eu vou definir os monoides, tá? Quando eu quero dizer que o monoide é para usar a operação de multiplicação, vou falar o seguinte. Vou usar uma palavra nova aqui. New type. Product de azinho, tá? O que esse new type faz? O new type é a mesma coisa do data, basicamente, tá? É a mesma coisa do data. Eu vou definir um tipo novo, tá? Qual é a diferença de fazer isso aqui com o data? A forma padrão de fazer um tipo novo é com data, tá? Ele serve, é o mecanismo padrão. Só que, no caso particular, quando o seu tipo só tem um construtor, tá?
você pode usar essa construção aqui, new type. Tá? Repara o que eu estou fazendo, tá? Eu estou pegando um azinho e colocando ele dentro de uma coisa, colocando ele num envelopezinho, numa caixinha, que eu chamei de product, e lá dentro carrega o azinho, só isso. Tá? Eu só botei um azinho dentro de uma caixinha e não tem nada de especial nessa caixinha, só um envelopinho, tá? Quando eu faço isso e eu uso o new type, tem um detalhe de implementação que é, o compilador, na hora que ele for gerar código, ele vai descascar esse product aí, ele não vai gerar código que ele não vai carregar nunca nada no teu código final, lá no código de máquina, a informação que existe esse envelopamentozinho aí, essa caixinha, tá? Isso aí te garante que você não perde nenhum nada de eficiência ou de memória do que se você estivesse usando o mesmo tipo azinho, tá? Nada. Só que o product é um tipo diferente do azinho. Aqui para todos os efeitos no sistema de tipos. Então, na hora que ele for verificar as regras de tipagem, para todos os efeitos, o product é diferente do azinho quando o sistema de tipos for verificar as regras. Mas, na hora de gerar o código de máquina, o product, azinho, é igual ao azinho. Essa que é a ideia do new type. Tá? Mas, se o dia vir aqui fazer com data do mesmo jeito, se você não lembrar disso aí, tá? O linter vai te falar, olha só, nesse padrão que você pode usar o new type, você ganha um pouquinho de eficiência. Beleza? Então, eu vou fazer esse envelopamento aqui. Deixa eu até, inclusive, fazer aqui um driving show para poder mostrar ele, né? Senão eu não consigo mostrar, tá? Ele não tem nenhuma instância. Esse product, na hora que eu estou implementando, não tem nenhuma instância, tá? Só aquelas que eu der para ele, né? Então, eu quero fazer o monoide do produto, tá? E aí, o que vai ser esse produto, tá? Vai ser números, os elementos vão ser números, quaisquer números, e a operação binária fechada vai ser a multiplicação, tá? Então, vamos lá. Instance product azinho. Instance semigroup linha, que é o nome que eu usei aqui, onde já preciso consertar um detalhe aqui, tá? Mas eu vou dizer que a minha operação, blá, 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 aquela coisa toda, vai ser a operação de multiplicação. Aí percebo que ele vai reclamar para mim falando o seguinte, cara, olha só, para você poder usar esse vezes, o seu tipo aí tem que ter acesso a esse vezes, tá? E esse cara aí, esse vezes, está na classe num. Então, eu preciso exigir que os meus azinhos vejam o num. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Porque não é assim, né? Peraí. Deixa eu fazer essa coisa direito. Os dados estão dentro do product, então product de azinho. Por isso que ele está reclamando. Product de Bzinho, 2 números A e B, vai ser um product de A vezes B. Pronto, agora ele vai parar de reclamar, tá? Isso aqui dá fazer a minha anotação no papel e não rodar antes, mas é isso aqui, tá? Então, eu pego um product, lá dentro tem um número Azinho, eu pego um segundo, lá dentro tem um número Bzinho, eu vou multiplicar o A vezes B, os dois números, e vou encaixotar eles de volta dentro do product, porque essa operação aqui precisa produzir um product de Azinho, do mesmo jeito que entrou, tá? Próxima instância aqui, quero fazer o monoide dele. Para fazer o monoide, eu preciso monoide linha, que a gente chamou, né? Product de Azinho vai ser... E aí eu preciso dizer quem é esse elemento mempty, tá? Esse elemento mempty aqui é o product 1. E não é mempty, é mempty linha, monoide linha, product, vamos lá, acho que ele vai parar de reclamar, beleza? Produto implementado, eu espero apropriadamente, né? Vamos definir aqui vamos ver se está tudo ok. Product, sei lá, 2 appended, né? Quando eu vou juntar
essas duas caras aí, com product de 3, o efeito deveria ser o de multiplicar. Beleza, tá? Parece que está multiplicando corretamente. E se eu usar o mempty, é a mesma coisa de mempty linha, né? Mesma coisa de multiplicar por 1. Tá? É o elemento neutro da parada. Tudo bem, gente? E percebam que, olha só, vou ganhando possibilidade de escrever operações que só dependem das propriedades do semigrupo do monoide, tá? Do mesmo jeito que eu podia fazer isso aí, eu posso escrever lista de 2, blá, 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 e ele sabia o que fazer. Percebam, tá? A gente pode começar a definir operações um pouco mais gerais, tá? Em cima dessa coisa aqui. Mais gerais, querendo dizer, não dependo mais do conhecimento de qual é a estrutura do tipo que está entrando aqui. Eu só preciso, se eu souber aquelas operações e as propriedades que elas me garantem, eu posso começar a construir funções só com isso, tá? Entre aspas, começar a resolver equações só com isso. Tudo bem? Do mesmo jeito, se eu quiser fazer o outro monoide, tá? Dos números, que é o, por exemplo, com a soma, né? Vou criar um outro tipo aqui, um dado que eu vou chamar de soma. Soma. Derive show, blá, blá, blá. Semigrupo da soma é igualzinho, só que em vez de multiplicar, eu vou somar. A soma, em vez de ser o 1 elemento neutro, é o 0, tá? Aí percebam aqui uma coisa, ó. Eu posso... Opa, tem que carregar. Opa, o que tá errado aqui? Tá errado porque esse cara aqui não aceita produtos, ele aceita somas, né? E ele tem que produzir uma soma. Pronto. E aí, a partir desse momento, eu posso fazer coisas dessa natureza aqui. Caramba. Coisas dessa natureza aqui, ó. Produto de 2 juntado aí, ó, concatenado com 3. Se for esse tipo produto, que eu sei que o monoide é a multiplicação, ele vai multiplicar. Se por outro lado, o que eu estou fazendo aqui é a soma, repare, eu só vou mudar o tipo que está envelopando os dados, tá? O resto tá tudo igual. A operação, entre aspas, é a mesma, tá? Só que o tipo carrega essa informação para mim agora junto, tá? Que ele fala o seguinte, cara, olha só, eu não sou só uma estrutura, eu sou uma estrutura que tem determinadas propriedades, tá? Quando você fizer uma append aqui em cima de mim, quando você fizer append, usar essa estrela aí, eu vou somar 2 números. E eu te dou uma propriedade, tá? Esse mapend, ele tem uma propriedade que é associativo, e ele tem um elemento que é o mempty, que é o elemento neutro dessa operação. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Vamos lá. Deixa eu mostrar outros dois aqui. Para vocês. Tem vários exemplos vários outros exemplos de monoide, tá? Se você importar aqui o import data.monoide, esse pacote aqui, você vai ver que você vai ganhar um montão de outros monoides aqui que já estão implementados, tá? Eu quero mostrar outros aqui para vocês que são... repara aqui, ó, tem o last first, tá? O last first, eles têm a ver com o tipo maybe, tá? Eles são o envelope do maybe. O que o last faz? Tá? O last faz o seguinte. Você tem maybe. Deixa eu mostrar aqui. Que agora eles já estão na tela. O que o last faz? Tá? O last é uma coisa que encapsula o maybe, tá? Repara aqui, ó. Info last. Nada mais é do que um envelope que tem um maybe lá dentro. Só isso. É uma coisa que vai botar um maybezinho lá dentro, tá? E aí, para que serve esse? Serve para falar o seguinte. Olha só, se eu tiver uma concatenação aqui de vários carinhas desse, um mapend de vários carinhas desse, eu vou considerar só o último. O último. Então, alguma coisa assim, ó. O último que tem dados, tá? Ó, nothing, estrelinha. Just 1, vou fazer com números. Só porque é fácil de ver, tá? Aí tem um outro aqui que é o just
2. Tem um outro nothing aqui e, sei lá, um just 3. Então, por exemplo, tá, ó, disparei 5 computações. Lembra que eu estou usando já elementos fechadinhos, mas pode ser que eu esteja fazendo uma conta que o resultado é nothing na primeira posição, just 1 na segunda posição, just 2 ali na terceira posição e aí por diante, tá? O que é o resultado dessa coisa toda aqui? Opa! O que ele está reclamando? Não era para estar... ele está reclamando porque nenhum desses caras aqui, eles têm que ser o last, né? Tem que ser o last nothing. No caso aqui tem que ser um last, qualquer coisa, tem que botar eles dentro do last, peraí. Obviamente. Tá? Todo mundo, os maybes tem que estar dentro desse tipo last aí, por isso que é o que eu estava esquecendo, tá? Então repara aqui o que aconteceu aqui. Eu fiz várias computações, o resultado final é o resultado da última computação, a mais à direita, que não foi um nothing, tá? Se eu tivesse trocado esse just aqui por uma coisa que não tem dados, repare que o último é o just 2, tá? O resultado vai ser o just 2. Exemplo de quando isso aqui pode ser útil, tá? Você pode, por exemplo, disparar 5 computações em paralelo e ficar esperando o resultado delas. Repare que pode ser que você se importe só com a última computação. A última computação que não falhou. É isso que o nothing está falando, né? A computação falhou, é isso que o just está falando. Não falhou. Pode ser que você queira disparar várias computações em paralelo e você só se importa com a última delas que não falhar. Exatamente o que está modelado aí. Tem um outro tipo, que é o first, tá? Que faz a mesma coisa, entre aspas, só que em vez de pegar a última, ela pega a primeira. Ela encapsula o maybe. Só que ela não se importa com a última, ela só se importa com a primeira que não deu nothing. Tá? Ela só se importa com a primeira que não deu nothing. Também pode usar nesse tipo de coisa, tá? Vou mostrar um pouco mais para vocês, porque isso tem a ver com foldable, com traverse, botar não sei o que lá, disparar várias computações e ficar olhando e falar assim, olha só, a primeira delas que, olhando da esquerda para a direita, que chegar para mim que não for nothing, que for uma computação de sucesso, eu posso parar o resto todo lá, não me importa mais, e pegar esse dado aqui. Tudo bem? Exemplo disso, tá? Tem várias outras. Cadê? Ó, monoide. Deixa eu limpar essa tela aqui. Info monoide, tá? Em várias outras instâncias. Tem outras duas que são interessantes aqui, que são uma que chama... Ué, não está definido aqui na biblioteca básica? Last, first, application, o Soma, tá vendo lá? O Sum Product, que eu implementei aqui na mão para vocês. O Endo, o Dual, aqui ó, o N e o All, tá? O N e o All são dois monóides que são construídos a partir dos booleanos, tá? Deixa eu mostrar aqui. E informação sobre o N, tá? Olha lá, ó. O N é uma coisa, uma caixinha que só carrega um booleano lá dentro, tá? E ele segue a seguinte lógica. Qualquer uma das coisas que for verdadeira aqui, o resultado é verdadeiro. Então, por exemplo, se eu carregar aqui, né, ó, N, true, N, false, N, true, o resultado disso aqui vai ser verdadeiro se qualquer um desses caras aí for verdadeiro, tá? E ele vai ser falso somente quando todo mundo for falso. É a operação de OU. Reparem, tá? É a operação de OU, né? Tipo assim, isso aqui vai, qualquer um desses caras for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Só vai ser falso quando todo mundo for falso, tá? E o all. O all é quando todo mundo for verdadeiro, tá? Vai ser verdadeiro quando todos os caras na cadeia aí, na sequência, forem verdadeiros. Se tiver um deles falso, tudo vai dar, o resultado todo vai dar falso, tá? É o monóide construído a partir do booleano e do
E da operação E. O E lógico, tá? O E lógico. Tudo bem? E repare que esses caras todos aí, eles têm um empty, tá? Que é uma operação que não muda o resultado da parada. Tudo bem? Ó, se vai dar true, quando você bota o empty lá, não muda nada. True continua true, false continua false. Tudo bem? E aí vocês vão ver que tem outros caras lá, tá? Todo mundo sacou aqui até agora, por enquanto, pessoal? E a ideia do mapend é essa, tá? É que ela habilita meio que uma ideia de que você pode... Repara lá, tá? Como a operação é associativa, a ordem com que essas coisas aqui estão acontecendo não importa. É isso que a associativa está dizendo. Você não precisa dizer quem vem antes, quem vem depois, e não só isso. O fato dela ser associativa diz para o seu compilador, diz para o seu programa que ele pode escolher qual é a ordem que ele quer executar essas coisas. Ele pode escolher a ordem que ele quer executar essas coisas. Inclusive, fora de ordem. Assíncrono, tá? Inclusive, disparar 4 processos que ele não controla a ordem com que eles vão acontecer, tá? O seu programa, disparar os 4, ficar esperando a coisa acontecer, pegar os 4 dados e ajustar eles aqui, tá? Inclusive, já otimizar algumas coisas nesse meio do caminho, tá? Esse mapend, em alguns lugares, vocês vão ver que ele está fazendo uma operação que a gente chama de fusão de dados. Fusão de dados, tá? Pega um monte de dados e junta todo mundo num dado só, tá? Que naquela ideia de map reduce, que eu falando para vocês na aula passada, tá? Que é um padrão de computação paralela, computação concorrente, é a ideia de que, eu tenho várias computações que aconteceram aqui em paralelo, eventualmente eu quero juntar todas num resultado só, tá? Eu vou usar o mapend, é exatamente a operação que faz isso. Mapend. É exatamente a operação que faz essa coisa de pegar vários dados lá de dados que aconteceram em paralelo, de operações que aconteceram em paralelo, funde todo mundo num resultado só e bota para fora, tá? O mapend é um exemplo de operação que faz esse tipo de fusão de dados aí, tá? Antes de passar, por exemplo, aqui, só para fechar, e aí, reparem que esse padrão a gente vai usar mais vezes esse padrão, tá? Eu vou definir uma primeira álgebra aqui, normalmente a gente vai fazer isso, tá? A gente vai definir alguma álgebra que é um conjunto de onde eu pego elementos, uma operação, ou mais de uma, tá? Vai ter o que a gente vai chamar depois de grupos e não sei o que, alguma coisa um pouco mais sofisticada, que tem mais de uma operação, e ela se combina, elas têm propriedades conjuntas entre mais de uma operação, mas vamos seguir simples aqui por enquanto, tá? E eu vou fazendo isso. Eu quero exigir alguma coisa, no caso aqui, a primeira coisa que eu exigi foi ter um conjunto, ter uma operação binária fechada. Aí eu pedi mais, eu saí daqui e pedi uma coisa a mais. O que eu pedi uma coisa a mais? Eu pedi associatividade, tá? Então, repare, vão ter algumas estruturas que são magmas, mas que não são semigrupos, porque elas não consigo definir a operação com associatividade, basicamente, tá? Não me vem na cabeça nenhum exemplo aqui, tá? Porque, basicamente, tem pouca estrutura demais. A gente nem trabalha com essas estruturas que são muito abertas, assim. São muito fracas. Mas dei um exemplo para vocês de álgebra, tá? De estrutura, que é um semigrupo, mas que não é uma node. Aquele exemplo que está na tela, esse exemplo que está aqui na tela, aqui, ó, o non-empty, cadê ele? Tá aqui. O non-empty, na linha 14, tá? É um exemplo de semigrupo, mas que eu não consigo definir uma node para ele, porque eu não consigo fazer um elemento neutro, tá? O elemento neutro daquela operação de concatenação é a lista vazia. Só que perceba que a lista vazia não existe nesse tipo aqui. Não existe nesse conjunto. Eu não consigo fazer uma lista vazia, só consigo fazer uma lista que tem pelo menos um elemento. Então, sempre que eu concatenar com ela, sempre vai aparecer uma coisa nova na lista. Não preserva os dados, não preserva a lista original. Sempre vai bagunçar, tá? Sempre vai fazer uma coisa. Então, perceba, esse é um exemplo de semigrupo que não é monode. Aquele non-empty, tá? E aí, eu pedi uma coisa a mais, que foi sair do semigrupo para ir para o monode. O que mais eu pedi foi o elemento neutro. Um elemento identidade, que no caso aqui eu chamei de mempty,
Tudo bem? Deixa eu programar um outro exemplo aqui para vocês para... Opa, bagunçou ali. Deixa eu programar um outro exemplo para vocês aqui que eu vi e eu acho que é um exemplo interessante, tá? Eu vou comentar essa parada toda aqui. Vou comentar essa parada toda aqui. Deixa aí, para servir como exemplo, tá? E vamos usar as instâncias que já estão prontas lá na biblioteca padrão, tudo bem? Então vamos lá. Eu peguei esse exemplo aqui, é um pedacinho de um programa, de um cara que tem um chatbot, tá? Acho que no Discord. No Discord é um aplicativo que vocês conhecem muito melhor que eu, tá? Um aplicativo de mensagem que tem, que você pode programar um bot que você meio que fala com o bot, né? Ele pega uns comandos ali, ele posta coisa para você e tal, essas coisas aí, tá? Esse tipo de coisa. E aí esse cara tava programando, ele tem um canal no Discord, tá? Que tem muita gente lá dentro. Ele é programador Haskell. O bot dele, inclusive, é programado em Haskell, é bem legal. E aí o que ele faz, ele tem um problema que é o seguinte, como tem muita gente lá dentro, ele tem um problema de spam dentro lá do grupo, tá? E aí ele montou um bot para meio que jogar fora alguns comentários ou não deixar a galera postar algumas determinadas coisas. Em particular, que ele estava incomodado é que a gente chama de ASCII art, né? Que é fazer essas figurinhas assim, ó, cadê? Fazer figurinhas a partir de caracteres, né? Alguma coisa assim, ó. Uma zebra aqui. Como exemplo, tá? Alguém desenhou uma figura usando caracteres, tá? É um negócio bem anos 70, 60, 70, assim, que não tinha terminais gráficos e a galera meio que fazia, assim, as imagens, tá? Aí é um negócio bem retrô e ainda tem, tipo assim, esses fóruns, essas paradas tudo, a galera usa esse tipo de coisa. Tem geradores, inclusive, automáticos, vocês podem programar alguma coisa que pega uma imagem de verdade, um JPEG, e produz um ASCII art desse aqui, por exemplo, tá? E aí ele quer evitar que a galera fique postando essa parada. Ele quer pegar, olha e falar assim, cara, toda vez que eu detectar alguma coisa dessas aí, eu quero eliminar essa parada aí, eliminar isso aqui da sala de chat aqui, tá? É isso que ele tá tentando fazer, tá? Então, para resolver isso, olha só o negócio. Ele quer um filtro, tá? Então ele quer basicamente uma função que decide se um determinado caractere é permitido ou não de ser postado, tá? Porque aí ele olha e fala assim, cara, se tem alguém postando numa mensagem ou num comentário aqui, ou sei lá, me mandou uma mensagem, e tem uma quantidade suficientemente grande de caracteres que eu vou chamar de proibidos, eu vou lá e cuspo fora a mensagem dele. Um filtro bem simples, tá? E esses filtros, tipo o Facebook tem um filtro de spam, Twitter, essas redes sociais todas, eles são bem mais sofisticados do que isso, mas eles começam por aí. Todos eles começaram alguma coisa assim, simples assim, tá? Tentar determinar algum determinado padrão, alguma coisa assim. Então eu preciso detectar se o pessoal está usando caracteres que são permitidos ou não permitidos, tá? E o ASCII art hoje em dia, como a gente tem caracteres Unicode, tem uns caracteres que servem para representar escrita em braille, tá? E aí vocês estão vendo minha tela toda, né? Vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, que tem vários caracteres hoje em dia, né? No padrão Unicode que representam tipo aquela escritazinha em braille, tá? E aí fazer imagens com essas bolinhas aqui fica bem bacana, tá? Deixa eu até ver se eu acho um exemplo ASCII art braille aqui para mostrar para vocês, porque cara, fica bem maneiro. Braille ASCII art. Images. Fica bem maneiro. Sei lá, abre um qualquer aqui, ó, tá? Feito com aqueles caracteres lá que são usados para braille, tá? Porque lá é bem fechadinho, quase como se fosse um pixel mesmo, tá? Um caracterzinho tamanho fixo, começa a coisa, então a imagem fica um grid, é bem mais fácil de calcular o que tem que acontecer. É um caractere com um quadradinho e lá dentro tem 8 bolinhas e elas podem estar preenchidas ou não preenchidas, tá? Então você vê que você consegue fazer imagens assim, até razoavelmente detalhadas, tá?
dependendo do tamanho da coisa que você fizer. Tudo bem? Então, esse aqui é um tipo de ASCII art bastante comum hoje em dia, que o pessoal posta lá e fala, cara, eu quero eliminar essa parada, esse tipo de coisa aqui, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso aqui, então? Opa. Preciso fazer uma função que que tem essa assinatura, tá? Ela pega um caractere e decide se ela é permitida ou não. Verdadeiro, eu vou dizer que ela é proibido, falso, eu vou dizer que ela é permitido, tá? Então, eu vou chamar ela de as is forbidden. É proibido, tá? E aí a gente precisa de uma implementação para ela. Por enquanto, deixa undefined. Opa. X undefined. Sai, cadê meu cursor? Pronto. Deixa ela aqui, por exemplo, tá? E aí a ideia dele é que é o seguinte, cara, tem vários caracteres que eu quero proibir, tá? Por exemplo, imagina que eu quero proibir esses caracterezinhos de Braille. Então eu vou ter em algum momento uma outra função aqui que verifica se um char um caractere é permitido ou não. Nesse caso aqui, verifica se esse caractere aí é um daqueles range dos caracteres que usa para o Braille, tá? Ele pode querer vir aqui e falar assim, também quero proibir emoji no meu chat aqui, tá? Também tem um caractere que você pode olhar e testar se é um emoji ou não. Repara que todos esses caras aqui, eles testam coisas bastante específicas, tá? O Braille testa se está numa determinada faixa, o emoji testa numa determinada faixa, que é a faixa dos emojis. E o que aquele forbidden tá? É alguma coisa, teoricamente, tá tão simples quanto você fazer um ou de todos esses caras. Então, fazer alguma coisa assim, né? Ele vai ser proibido se for... Um caractere vai ser proibido se for um caractere Braille. Opa. Is Braille. X. Ou se é um emoji de X. E aí, cada vez que você quiser estender esse filtro, tá? Aumentar as regras que ele deve verificar, você vai colocando alguma coisa aqui, né? Ó, blá, 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 você vai juntando, tá? Só que perceba um problema, entre aspas, né? É uma forma razoavelmente deselegante, porque você precisa o tempo todo ficar se lembrando de, tá? Definir a nova regra, em separado aqui, e o que tá? Colocar a regra nessa lista aqui, porque senão não vai funcionar, tá? E essa parada vai ficando meio grande, tá? Como é que a gente pode fazer um pouco melhor? Um pouco melhor, tá? Eu posso tentar querer fazer alguma coisa um pouco melhor no seguinte sentido. Usando aquela ideia de fold. Lembra o que o fold fazia? Olha só. O fold pega uma lista de coisas e condensa todas essas coisas num elemento só, tá? Eu posso querer fazer alguma coisa no seguinte sentido, tá? O fold pega todos os predicados, essas regras individuais aqui, e junta todas elas numa regra só. Monta para mim a regra final, tá? Eu te dou as regras individuais, você monta para mim o fold, monta para mim a regra final, tá? Onde esses predicados aqui vão ser is Braille, is emoji e assim por diante. Vai botando as outras regras aqui numa lista. Tudo bem? Então, posso tentar fazer um pouco melhor seguindo desse jeito, tá? Beleza. Como é que a gente pode... como é que a gente pode ver a seguinte coisa, tá? Ou dar uma olhada nessa função fold e aí eu vou importar aqui o data.foldable, um outro pacote, tá? Que tem vários folds lá dentro. E aí, se você for olhar o negócio aqui, ele tem uma função que chama fold, tá? Fold. E olha o que esse fold faz. Ele pega um monoide M, percebam, tá? Ele pega um tipo Mzinho, um tipo T, que tem esse tipo fold, que implementa essa classe foldable. Já vou
já vou mostrar para vocês que a lista implementa o foldable, tá? Alguma coisa que me permite, ó, dentro da estrutura T, eu ter um tipo monoide, alguma coisa que implementa o monoide. Esse fold, o que ele faz? Ele me dá um monoide, tá? Então começa a vir a pergunta, cara, professor, como é que eu vou usar isso aqui? Então, a primeira coisa, ó, eu quero fazer o fold de lista, tá? Lista é um foldable. Opa, vamos lá, ó. A classe foldable tem esse monte de tralha aqui. Inclusive, ó, fold R, o fold L, o fold L que a gente estudou, tá? Eles estão todos nessa classe aqui. O fold é um caso particular de fold R e blá, 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 com algumas coisas, onde a operação... Até falar. A operação do fold R é o diamante, que a gente acabou de definir do monoide. O Ezinho que a gente passa para o fold R, aquele elemento, que é o que ele vai fazer quando tiver a lista vazia, é o empty, percebam, tá? Então é fazer um fold R ou fold L, a mesma coisa, fold R, usando as operações do monoide, tá? Usando as operações do monoide, é isso que aquele fold vai fazer, é um caso particular do fold R que a gente já viu. Opa, lista é um foldable, tá? Lista é um foldable, isso quer dizer que eu posso fazer fold, cadê o fold de novo? Fold de lista de Mzinho e vai resultar num Mzinho, tá? O que esse fold faz? Pega todos os elementos que tem lá dentro da lista, junta eles num elemento só, usando essa operação de estrelinha. Tudo bem? Aí vem a pergunta, então. Cara, quais são as operações... O que eu estou botando na minha lista, tá? Olha só o que eu estou botando na minha lista. São funções. Percebam. Estou botando funções. Não são funções de qualquer jeito, tá? São funções que têm essa assinatura aqui, ó, de char para bool. Char para bool. Todas as funções que eu vou botar aqui, elas são desse tipo, tá? É pegar um caractere e decidir se ele é ou não é permitido no meu programa, no meu chat, tá? Todos eles têm essa cara de char para bool. E na hora que eu juntar todos eles, eu quero montar uma regra grandona, que é esse is forbidden, que checa todas as regras, tá? Que também tem esse tipo aqui, ó, char para bool. Opa, essa parada aqui, para eu juntar todos esses caras, todo mundo que está entrando tem esse mesmo tipo. E o cara que está saindo tem esse mesmo tipo, char para bool. É exatamente o que preciso que o monoide faça. Lembra lá, a operação tem que ser binária e fechada. Operação binária e fechada. Beleza? Opa, legal. Vamos lá. Legal, operação binária e fechada, tá? Será que tem... Repare que essa setinha aqui, tá? Ela é um construtor de tipo igual ao maybe, tá? É um tipo parametrizado, tá? É como se eu tivesse alguma coisa assim, ó, data, setinha, azinho, bzinho, tudo bem? E igual alguma coisa que eu não sei o que é aqui. Aí tem a mágica do compilador, tá? Mas essa setinha aí, ó, é um tipo que tem dois parâmetros. Igual o maybe, que só tem um parâmetro. Igual o either, que tem dois parâmetros. Não é nada muito diferente, tá? Mas é um tipo também. Será que esse cara aí já tem um monoide? Tá? Vamos dar uma olhada aqui no negócio. Ó, vamos pedir informação da classe monoide. E aí, repara um negócio aqui. Cadê? Last, first, soma, produto, application, endo, dual, n, out, all, blá, lista, ordering, aquele aqui, ó. Funções de azinho para bzinho são monoides, desde que o bzinho seja um monoide. Tudo bem? Como a gente viu aqui atrás, o bool não é um monoide. Bool não é um monoide. Mas o bool eu posso envelopar. E por que ele não é um monoide? Tá? Porque ele tem mais de um monoide, mais de uma operação que eu posso usar para definir um monoide do booleano. Tá? Opa, mas eu posso envelopar o bool em algum daqueles caras, que são o n e o all, acabei de mostrar para vocês. E aqueles lá tem monoide. Tá? Nesse caso aqui, eu quero, vamos lá, ver qual é o monoide que eu preciso. Ora, eu quero que qualquer uma das regras, se for verdadeira, já faça aquele caractere decidir, isso aqui é proibido. Qualquer uma das regras. Se qualquer uma das regras falar para mim que aquilo é proibido, o caractere é proibido. Qualquer é aquele tipo
N, que eu acabei de mostrar ali para vocês, aqui atrás. Só mostrei ali no terminal. É aquele tipo N que a gente fez ali atrás, agorinha, tá? Então, olha só o que eu posso fazer. Deixa eu importar algumas coisas aqui. Import. Eu vou botar um data.char só para eu ter algumas funções que tem aquela assinatura lá, tá? Por exemplo, isLower, para servir como exemplo, só para não precisar implementar o isBraille, isemoji na mão, porque esses caras eles não existem na biblioteca, mas tem algumas funções lá, ó, char para bool, o isDigit, que testa se um caractere é um caractere numérico, tá? Char para bool. Tem o sei lá, upper, se eu não me engano tem um space, tá? Todo mundo já tem vários predicados, vou usar isso aqui como exemplos para vocês, tá? Mas obviamente para o exemplo final aqui, para o programa final do cara, ele precisa implementar esse isBraille, o isemoji, mas ele pode usar algumas outras coisas, tá? Então vamos lá, ó. O que a gente precisa fazer? Eu preciso que o char para bool seja transformado para um char para n, né? Então olha lá no meu terminal, tá? Eu vou usar o isLower como exemplo. Opa. isLower como exemplo, tá? E aí como é que eu faço para pegar um char, transformar um bool, pegar o bool, o resultado, e transformar num n? Basta usar o construtor do n. Fazer alguma coisa assim, ó. n.isLower. O que ele vai fazer, essa função aí, essa coisa toda aí, tá? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar um caractere qualquer, vai entregar para a função isLower. Aí ele vai resolver um bool. O resultado, o bool, eu vou entregar para a função n, que é o construtor do tipo, e ele vai construir para mim um tipo n que tem o bool, aquele resultado lá dentro, tá? Então repare que é tão simples quanto fazer n ponto alguma coisa, fazer composição de funções. E aí eu posso fazer alguma coisa assim, né? Ó, mapend, deixa eu até melhorar, n isLower, tá? Para fazer um exemplo. Mapend, estrelinha, tá? Um segundo predicado, n ponto, sei lá, vou usar como exemplo o isDigit. E aí vou olhar e falar assim, vou proibir tudo aquilo que for caractere lowercase, né? O caractere minúsculo e os números, tá? Só aceito maiúsculos, tá? Eu vou chamar isso aqui de função f, tá? Olha o tipo da f. Perceba. O tipo da f lá, ó, char para n, que é o mesmo tipo do predicado que eu estou checando, tá? E se eu fizer aqui, ó, f de, sei lá, caractere azinho minúsculo, o resultado disso aqui é verdadeiro, é proibido. O f do caractere 1 é verdadeiro, dizendo que é proibido. Ele está verificando as duas regras. E se eu passar para ele um caractere maiúsculo, a primeira regra vai dar falso, a segunda regra vai dar falso, então o caractere é permitido, tá? Falso, quer dizer que é permitido. Repara que está lá dentro do n, tá? Mas é um bool como outro qualquer, beleza? E aí eu posso então vir aqui do lado de cá, deixa eu fazer aqui um import data.char, import data.foldable, para eu ter o fold, para eu ter alguns predicados já prontos aí. Foldable, import, blá, blá. Foldable predicates. Vou botar aqui o isLower, só para poder rodar uma implementação, tá? isDigit. O que ele está reclamando aqui? Coded match. Vamos lá. Olha só o que ele está reclamando para mim. Opa, não. Peraí. O isLower, a gente acabou de ver que tem que ser n.isLower, n.isDigit, beleza? Que é para poder o predicates ser uma lista de alguma coisa que é um monoide, tá? No caso, o n. Só que aqui ele ainda está reclamando, falando o seguinte para mim, ó. O fold, o resultado dele vai ser um mzinho, que é o n de alguma coisa. Mas não é isso que eu quero na minha função. Eu quero que ela me dê um bool. Opa, dá uma olhada aqui na própria estrutura do n, tá? Ele é um record type, é um tipo, um record, né? Que tem um nome, tá? Deixa eu abrir ele aqui, ó. Info n.
Olha como é que ele é definido. Ó. New type, n igual a n. E aí tem um nome aqui dentro para o campo, que é o booleano. Quando a gente faz isso aqui, ó, esse nome aqui dentro, esse nome vira uma função para a gente poder extrair o dado lá de dentro do n. Tá? Alguma coisa assim, ó. Cadê? Ó? F de alguma coisa está dentro do n. E aí eu posso fazer um get n para extrair o resultado que está lá dentro. Tá? O booleano está lá dentro. Então eu vou fazer isso aqui, o get n, para poder extrair o booleano que está lá dentro. Por que ele ainda está reclamando? O n, eu preciso do data.monad. Por que ele ainda está reclamando? Fold, predicates n, blá, blá, blá. Por que ele está reclamando ainda? Monad, fold, predicates. Não posso. Expected type n with actual type, blá, blá, blá. Fold is applied to too few arguments. Como assim tá too few arguments? O fold pega uma lista, no caso aqui, uma lista de monoide e me dá um monoide. Ali eu tô dando para ele uma lista de monoide. O que ele tá reclamando? Eu não tô... Alguém tá vendo aí por que ele estaria reclamando? GetN não pode ser passando na lista ali, no predicado? Como assim? Não, porque olha só, o resultado do fold é um Mzinho já direto. No meu caso aqui vai ser um N, Um né? N, tá. Vai ser um N de alguma coisa. Aí eu tô passando get N de alguma coisa para extrair o booleano que tá no resultado disso. No resultado, aham. Não, beleza. O fold quer um T de M. No caso aqui é a lista, tá? A lista vai ser o traversable, né? Acho que eu preciso do traversable, né? Deixa eu ver, cadê o... No caso aqui ele quer um foldable T. E foldable. Eu acho que tá faltando... Não, mas já tá importando aqui, ó. Data.foldable para vir o fold e a parada toda. Lista. Isso aqui deveria, tá? Isso aqui deveria tá correto. O que ele tá reclamando ainda? Predicates. Predicates. É uma lista, olha lá dentro lá, o predicates é uma lista de char para n. Uma lista de char para n. O n é monoide. Então quer dizer que o setinha é monoide. Tá? Então ela tem as coisas que eu preciso. Eu estou dando isso aqui para o fold. Não estou entendendo por que ele está reclamando, não. Alguém está vendo aí por que ele estaria reclamando isso aqui? Isso aqui era para rodar exatamente do jeito que está aqui. Could not match expected type n with vector. Ah, obviamente, tá, já, claro que tá errado essa parada aqui, tá? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui, ó. O fold de predicates vai gerar para mim o mzinho. Quem é o mzinho? É um char para n. O char para n, eu preciso dar para ele o char para ele produzir o n, né? Cadê o char? O char é o x. Então preciso entregar aqui o valor para ele calcular alguma coisa, tá? É isso que dá fazer o se vira nos 30 aqui. E pior que tá na minha anotação X aqui na minha frente, eu tô aqui, cara, porque tá bagunçando, tá? Mas vamos lá, o que eu tô fazendo? Fold predicates vai pegar a lista de predicados e vai formar um predicado só, que é uma função de char para n. Aí eu passei o char para ele. Aí ele produziu o n, eu dei pro get n para ele produzir o bool. Beleza? Isso quer dizer que aqui eu não preciso disso aqui, que eu achava que tava com problema. Aí na hora que eu carregar isso aqui agora, tá? Repara lá, o is forbidden, tá? Se eu der para ele um caractere minúsculo, é proibido. Vai falar para mim, opa, é proibido. Se eu der para ele um número, é proibido.
Se eu der para ele uma letra maiúscula, não é proibido. Ele está checando todas as regras, tá? Repare que dá para melhorar aqui ainda, tá? Olha só o negócio que está acontecendo. Eu tenho uma lista onde todos os elementos que eu botar aqui na lista, eles vão ter que ser alguma coisa assim, né? Ó, n ponto a função, lá o predicado, se eu quiser aumentar aqui as regras, se eu quiser botar novas regras. Sempre vai ser n ponto, uma regra nova, n ponto, uma regra nova. Opa, só que pegar uma lista e fazer uma operação em todos os elementos da lista preservando a estrutura é um map, né? Então eu posso fazer um pouco melhor falando o seguinte, em vez de deixar esse n aqui dentro, para todo mundo aqui dentro, tá? Eu posso vir e falar assim, cara, o predicates, eu sei que tem que fazer um map, tá? N ponto, que é uma função, que só tem uma entrada. No caso, pega uma outra função e produz uma terceira função, tá? Que está envelopada nesse N. E constrói, espalha esse N lá para dentro da lista, tá? E aí, quando eu quiser colocar uma regra nova, basta vir aqui e estender esta lista, beleza? Basta vir aqui e estender essa lista. Tudo bem, gente? Então, fica um programa um pouco mais bem estruturado, ou pelo menos eu acho um pouco mais elegante. Vocês podem até argumentar, professor, mas tinha uma solução um pouco mais simples, não sei o que, bababá, e dar aquela coisa toda, que era só fazer os ou e botar a regra nova lá meio que manualmente, tá? Manualmente. Mas aqui é um programa razoavelmente mais bem estruturado, um pouco mais abstrato, tá? Alguns de vocês vão até argumentar, isso aqui é um pouco mais complicado, professor, e tal, não sei o que, tal. Depois de um tempo, vocês vão começar a perceber, começar a admirar um pouco esse estilo de programação aqui, porque o fold, principalmente na hora que vocês estiverem fazendo funções um pouco mais complicadas, tá? Porque o fold, ele carrega consigo esse significado, né? Você me dá uma lista de alguma coisa e eu junto todos os elementos num elemento só, tá? Todos os elementos da lista. Eu atravesso uma lista, tá? Você me dá uma lista. E aí a gente usa uma lista para ordenar o que tem que acontecer. Tá? Ordenar a ordem que essas coisas têm que acontecer. A gente vai falar um pouco mais sobre essa coisa de ordem com os aplicativos, essa coisa toda. Tudo bem? Então, um exemplo para vocês, ligeiramente menos trivial, tá? De usar monoide para programar alguma coisa, tá? Ou no caso aqui, o monoide, o N, interagindo com o fold. E aí percebam que o fold precisa do monoide, né? É o fold R. Ele é o fold R, cadê ele aqui? Ó, fold, ele é o fold R, só que usando as operações do monoide, tá? E o fold R a gente já viu o que é atravessar uma lista, juntando todos os elementos de uma lista num elemento só, sumarizando a coisa toda. Tudo bem? Todo mundo pegou meio que a ideia que eu fui fazendo aqui? Sim. Beleza. Acho que tá todo mundo no mesmo passo. Essa é a ideia do monoide, tá? Eu não me lembro aqui, não estou vendo a minha próxima aula, mas se eu não me engano, na próxima aula a gente vai falar de aplicativo, vamos começar a falar de functor. Eu estou decidindo aqui que vai ser a próxima aula, tá? Provavelmente vou começar a falar de functor, que é uma álgebra que tem a ver com estruturas, tá? Mas eu não decidi, eu vou conversar com os monitores para ver o que tem a ver com o que tem na próxima lista de vocês, para ver se a gente faz uma pequena pausa aqui, um pequeno detour aqui, para falar um pouco das ferramentas, tá? Como é que eu estruturo projetos, o que são aqueles importes, aquela coisa toda, porque já vai começar, os programas vão ficar um pouco maiores, vão começar a ficar um pouco mais modularizados. Mas a gente começa a falar disso na aula que vem. Dê uma olhada nessa história do monoide aqui, que é bem interessante. Tenta sedimentar bem esse exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo interessante também, tá? Talvez o melhor exemplo para mostrar essa coisa aqui do monoide. E ele mostra essa ideia de, cara, vamos estruturar de maneira um pouco mais abstrata a solução dos problemas que a gente quer solucionar, tá? De tal forma que a gente tem um programa bastante modular, tá? Para adicionar uma regra nova nesse tipo de programa aqui, você cria a regra nova separada e bota ela dentro da lista aqui do lado de cá, tá? Tem, inclusive, outras formas até de fazer isso um pouco mais interessante, tá? Garantir que você sempre vai passar em todos os trechos de um determinado programa, mas deixa pra gente... já comecei a programar, tipo, é o que a gente chama de template Haskell, tá? Tem como você simplesmente automatizar mais ainda. Você fala assim, toda vez que tiver uma função
com esse formato aqui, is alguma coisa, com essa assinatura, automaticamente gere e bota ele lá na lista. Mesmo se eu não colocar na lista ali, você coloca na lista aí, compilador, coloca aí para mim, tá? Mas a gente não vai ver isso nessa disciplina aqui, que esse já é um tópico bastante avançado, esse tipo de metaprogramação, tá? A pessoa chama de macro, né? Programação com macros, tá? Mas não é muito mais difícil do que o que vocês já viram aqui da linguagem, não. Tudo bem? Vocês vão entender de tipo, vocês precisam entender um pouco dessas classes aqui, porque vocês implementar umas classes, e aí suas funções, seus tipos ganham essas propriedades de até se programar automaticamente, tá? Mas eu não vou mostrar para vocês como é que funciona. Beleza, turma? O chat tá vazio. Bom restante segunda-feira para vocês. A gente se fala de novo na quarta-feira. Abração. Para você também, professor. Abraço. Valeu. Valeu, professor. Falou, turma.